Fala pessoal, de dicas e palpites aqui. Vamos com os jogos desse sábado, dia 11/11. A gente tem uma grade bastante cheia aí, tem jogo da Premier League, jogo lá no Campeonato Alemão, além dos jogos finais aqui do Brasileirão Série A e Série B. A Betano é o nosso site parceiro aqui do canal, é onde a gente faz todas as nossas entradas dos vídeos e a gente está com uma promoção aqui do final de semana para o Brasileirão Série B, onde você tem que fazer uma aposta aqui no ao vivo de no mínimo R$ 40 em uma odd de 2 para cima. E se sua aposta perdida, você vai ter uma aposta grátis de R$ 20 creditada aí na sua conta. Então, basicamente, você vai ter metade da sua aposta devolvida. Então, é um site muito bom, com boas odds, paga certinho, tem boas promoções. Tem aqui a promoção clássica também, de bônus de boas-vindas, de 100% até R$ 500. Então, se você não tem conta, eu vou deixar o link aí na descrição. Pega o link, abre sua conta e vem aproveitar todas essas promoções. Também, confere aí se você está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, já se inscreve, deixa o like, deixa um comentário, ativa o sino de notificações para você ser notificado assim que a gente postar os vídeos e assim você conseguir ver o vídeo rápido e já pegar as entradas nas melhores odds possíveis. Também teve um resultado muito bom aí no vídeo de quinta-feira. A gente acertou todas as nossas entradas que a gente passou aqui, gabaritamos o dia, foi um dia 100%. Então, de novo, se você não está inscrito no canal, você está perdendo, inscreve aí no canal e dá essa força pra gente continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Então vamos lá com o primeiro jogo aqui do dia, lá na Premier League, o Wolverhampton contra Tottenham. A gente tem aqui o Tottenham que está em segundo lugar, né, com 26 pontos, e a gente tem o Wolverhampton lá em 14º com 12 pontos. O Wolverhampton vem de derrota aqui sobre o Sheffield, perdeu de 2-1, jogando como visitante, mas o time vinha de uma sequência muito boa aqui, de 5 jogos sem derrotas, onde tiveram alguns resultados muito importantes. Tem um empate aqui com o Newcastle, tem um empate aqui com o Aston Villa e conseguiu ganhar do City. Então o Wolverhampton é um time muito bom, principalmente quando está jogando em casa. Não é um time fácil de ser batido nos seus domínios. Por outro lado, a gente tem o Tottenham, que vem embaladaço, só perdeu o último jogo aqui, que foi contra o Chelsea. Tem um empate contra o Arsenal, o resto tudo é vitória. Na média de gols aqui das equipes, a gente vê que os dois ataques fazem bastante gols. O detalhe é que a defesa do Wolverhampton toma um pouco mais de gols. No retrospecto, casa e fora, a gente vê aqui que o Wolverhampton tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A vitória é sobre o Manchester City e os 2 empates são contra o Newcastle e contra o Aston Villa. Então, 3 resultados aqui muito bom, muito importante. E o Tottenham como visitante tem 2 vitórias e 2 empates. Na média de gols aqui das equipes, a gente vê que não muda muita coisa, os dois ataques continuam fazendo bastante gols e a defesa do Wolverhampton sofre mais do que a do Tottenham, que para mim seria uma linha justa aqui de Tottenham menos 0,25. A Betano está oferecendo justamente a linha de menos 0,25, só que com odd alta, que possibilita a gente pegar o dupla chance do Wolverhampton numa odd de 1,72. É essa a aposta que eu vou fazer para esse jogo. Para mim, essa linha aqui tá muito boa e essa odd está muito boa. A gente tem que lembrar aqui, ó, que o Wolverhampton é um time muito forte em casa, onde ele conseguiu segurar um empate contra o Newcastle, contra o Aston Villa e conseguiu ganhar do City. Então o time não perdeu para 3 equipes lá da parte de cima da tabela, equipes muito fortes. Então eu vou aqui no Wolverhampton dupla chance com uma unidade, na odd de 1,72. Para reforçar ainda mais a nossa entrada, o Tottenham vem com 2 desfalques aí da última partida, teve 2 jogadores expulsos lá na parte defensiva do time, um zagueiro e um lateral tá expulso, então o time vai ter um pouco de dificuldade para conseguir escalar os jogadores lá na parte de trás. Além disso, eu também gosto de buscar no ao vivo o cenário de mais de 1,5 gols da partida, com odd de 1,80 para cima. A gente vê aqui que bateu em 100% nos jogos do Wolverhampton e em 83% nos jogos do Tottenham. Próximo jogo, Arsenal versus Burnley. O Arsenal tá aqui em 4º lugar, o Burnley tá em 19º aqui, é um dos piores times do campeonato, muito ruim. No retrospecto aqui dos times, a gente vê que o Arsenal vem de derrota de 1-0 pro Newcastle e foi a única partida que ele perdeu até o momento. E o Burnley só tem uma vitória no campeonato até agora, que é contra o Luton. A média de gols aqui das equipes, o Arsenal tem uma média de mais de 2 gols feitos por partida e a defesa toma muito poucos gols. O Burnley tem uma média de gols feitos muito baixa, menos de 1 por partida e toma 2,4. Então isso aqui vai dar uma linha justa pra gente de Arsenal menos 1,5, menos 2, que é justamente que tá aqui na Betano. Tá numa linha de Arsenal menos 2, que tá no justo, então não faço nada pré-live aqui nesse jogo, fico de fora. Só vou levar pro ao vivo o cenário de tentar buscar o over 1,5 gols da partida com odd de 1,80 para cima. Próximo jogo, Crystal Palace versus Everton. Crystal Palace está aqui no meio da tabela, 11º lugar com 15 pontos.
e o Everton tá mais lá embaixo, 16º, com 11 pontos. No retrospecto dos times, a gente vê que o Crystal Palace vem de vitória sobre o Burnley, 2-0 como visitante. Essa foi a terceira vitória da equipe no campeonato. O Everton vem aqui de empate contra o Brighton e teve uma vitória sobre o West Ham de 1-0 também antes. A equipe também só tem 3 vitórias até agora no campeonato. A média de gols das equipes, a gente vê aqui que os ataques fazem uma média de 1 gol por partida e as defesas tomam a média ali de 1.4, 1.5. Quando a gente vai olhar casa e fora, a gente vê aqui que o Crystal Palace tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, e o Everton como visitante tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A média de gols das equipes, o Crystal Palace continua fazendo poucos gols, menos de 1 por partida, e a defesa sofre 1 gol por partida, e aqui o Everton sobe um pouco a sua média de gols marcados e de gols sofridos também. Com isso, aqui pra mim a gente tem uma linha justa de handicap 0-0, jogo equilibrado. A Betano tá oferecendo pra gente justamente essa linha de handicap 0-0. Então, não faço nada nesse jogo aqui pré-live, eu vou levar pro ao vivo e vou tentar buscar esse Everton dupla chance aqui, ó, que já tá com odd de 1,60, vou tentar pegar com odd de 1,80 pra cima. Eu acho que a gente fica muito bem colocado nessa linha de dupla chance aqui do Everton. O Crystal Palace tem uma média muito baixa de gols feitos, mesmo jogando em casa, então a gente tendo um empate ao nosso favor aqui, fica muito bom. Eu também gosto aqui no mercado de escanteios de mais de 1.5 cantos a partir dos 70 minutos. Pego ali com odd de 1,80 pra cima. Próximo jogo aqui, Manchester United contra Luton. A gente tem o United aqui em 8º lugar com 18 pontos e o Luton em 17º aqui com 6 pontos. Na race dos times, a gente vê que o United vem de uma vitória sobre o Fulham de 1-0 jogando como visitante, teve uma derrota aqui de 3-0 sobre o City jogando em casa. A gente tinha uma operação a favor do United nesse jogo aqui, a gente teve um head, o United não viu a cor da bola, não jogou nada, horroroso. Assim, o United brinca com a gente, né? O time também vem de uma virada aí que tomou no meio de semana na Champions League, o time saiu ganhando e tomou uma virada muito feia aí. Então assim, o United é aquele famoso time quebrador de múltipla, né? A hora que você faz a múltipla lá, o único jogo que vai dar certo, o que vai redar, pode ter certeza que é o United. Quando não é o United, é o Dortmund. Vou te falar, esses times aí tem que botar no caderninho pra fugir, principalmente de múltipla. Mas vamos lá, o United tem aqui 5 vitórias no campeonato e 5 derrotas, e o Luton tem 1 vitória no campeonato. Média de gols aqui das equipes, a gente vê que o United tem 1.1 feito e 1.6 sofridos, e o Luton 0.9 feito, 1.7 sofridos. Quando joga o retrospecto casa e fora, a gente vê que o United tem 3 vitórias e 3 derrotas, e o Luton tem 4 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A média de gols das equipes, os 2 ataques não fazem tantos gols assim, tem uma média de 1 feito por partida, e as 2 defesas sofrem bastante gol, o United com 1.7 sofrido e o Luton com 2.3. E para mim então, a linha justa desse jogo seria Manchester United para vencer, linha de menos 0.5. Aqui na Betano tá oferecendo pra gente a linha de menos 1, tá muito esticado isso daqui, estão levando total em consideração peso de camisa, mas o United tá longe de estar passando por uma fase boa e ter uma linha esticada de handicap menos 1.5. A gente viu aqui que a média de gols das equipes é de 1.2 feito e a defesa sofre quase 2 por partida. Faz o menor sentido essa linha esticada pro United aqui. Beleza que ele tá jogando em casa, é muito mais time que o Luton. O Luton é um time que subiu agora lá da Série B, é um time muito ruim, vai brigar para não cair, mas pelo momento do United não faz nenhum sentido essa linha aqui. O time não comprou essa linha de menos 1.5 aqui, por exemplo, em nenhum jogo no campeonato ainda. Se a gente for pegar o retrospecto aqui do United, por exemplo, o jogo contra o Burnley, ele ganhou só de 1-0. O Burnley é um time da mesma prateleira ali do Luton, vamos colocar assim, do mesmo calibre, e ele ganhou só de 1-0. E ainda tem a média de gols do United, que é muito baixa, 1.1 feito, toma bastante gol, 1.6 sofridos. Então não tem como pegar uma linha esticada dessa onde o time precisa vencer por 2 gols de diferença. De novo, o time não cumpriu essa linha aqui em nenhum jogo no campeonato até agora. E aí por outro lado, a gente tem o Luton mais 1,75 aqui no mod de 1,72. O Luton cumpriu essa linha em 80% dos jogos do campeonato. Então assim, devido ao momento do United, eu vou pegar esse Luton mais 1,75 aqui com uma unidade. Vamos lá, na odd de 1,72. Essa linha de 1,75, pra gente perder a nossa aposta inteira, o Manchester precisa ganhar o jogo 3 gols de diferença. Se ele ganhar o jogo por 2 gols de diferença, a gente perde metade da aposta, e se o Luton perder por 1 gol, ficar empatado ou ganhar a partida, a gente tem green na operação. Então pra mim a gente tá muito bem colocado nessa linha aqui de mais 1,75. Mesmo o Luton sendo um time muito pior do que o United. A fase do United não é boa, o time não tá conseguindo fazer tantos gols assim e tá tomando bastante gols também. Aqui no mercado de escanteios eu também gosto de 2 cenários, de buscar o mais de 1.5 cantos a partir dos 70 minutos e lá nos cantos 10 minutos, para ter canto nos primeiros 10 minutos da partida. Essa daqui já dá pra gente fazer agora. A gente vem aqui no mercado de escanteios, aí a gente pega aqui o United para marcar cantos nos primeiros 10 minutos
partida. Então a gente tem aqui para marcar um canto na odd de 1,85 e para marcar mais de 2 cantos na odd de 4,60. Então vamos pegar aqui com 0,75 unidades no mais de 0,5 cantos e 0,25 unidades no mais de 1,5 canto, beleza? Odd de 1,85, odd de 4,60 para o United marcar cantos nos primeiros 10 minutos da partida. Último jogo aqui da Premier League, Bournemouth versus Newcastle. Eu não tenho nada pré-live aqui nesse jogo. O Newcastle vai desfalcado aí no meio campo, vai sem o Bruno Guimarães e sem o Tonali, que para mim a linha justa desse jogo seria Newcastle para vencer a partida, ML do Newcastle. Na Betano a gente tem a linha aqui, ó, de menos 0,75, o que dá uma linha acima da justa que a gente projetou, que daria o valor aqui pro lado do Bournemouth, mas eu não gosto. Eu vou preferir buscar o cenário de mais de 1,5 gols na partida, com odd de 1,80 para cima. Bateu em 90% dos jogos do Bournemouth e em 70% dos jogos do Newcastle. Quando a gente joga o cenário casa e fora, melhora ainda mais essa média de gols aqui. A gente fica aqui que bateu em 83% dos jogos do Bournemouth e em 80% dos jogos do Newcastle. Então é só isso que eu faço para essa partida. Vamos lá para o campeonato alemão agora. Primeiro jogo, Bayern de Munique versus Heidenheim. Bayern de Munique em segundo lugar com 26 pontos e o Heidenheim lá em 13º com 10 pontos. Eu não tenho nada de aposta para esse jogo aqui também, nada pré-live e nada de cenário para levar pro live também. Tá tudo muito esmagado aqui as odds. Se a gente for ver aqui, o Bayern de Munique vem com a odd para vencer a partida de 1,07, o dupla chance tá com a odd de 1,01. Então assim, tá tudo muito esmagado, é um jogo de super favorito. Não tenho nada para fazer aqui, simplesmente vou pular. Próximo jogo, Augsburg versus Hoffenheim. O Augsburg tá em 10º lugar com 12 pontos, Hoffenheim em sexto com 18 pontos. Aqui no retrospecto dos times, a gente vê que o Augsburg já tem uma sequência de 3 partidas seguidas aqui sem derrota. A equipe tem 3 vitórias no campeonato até agora. E o Hoffenheim vem de derrota aqui pro Leverkusen, que é o líder. A equipe tem 6 vitórias no campeonato até agora, 4 derrotas. Quando a gente joga casa e fora, a gente vê que o Augsburg tem 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. E o Hoffenheim ganhou todas as partidas até agora, 5 vitórias. O Hoffenheim é o melhor mandante até agora no campeonato. Teve vitórias aqui contra equipes lá da parte de cima da tabela, lá da parte de baixo e do meio de tabela. A média de gols aqui das equipes. Os dois ataques fazem bastante gols, são a média de mais de 2 gols por partida. E as defesas sofrem bastante gols também, sendo que a do Augsburg é a mais vazada. E para mim a linha justa vai ser Hoffenheim para vencer a partida, Hoffenheim ML. Justamente porque o Augsburg tem uma defesa muito mais vazada. Se as defesas fossem parecidas, seria ali uma linha justa de DNB Handicap 00. Como não é o caso, linha justa de Hoffenheim para vencer. A Betano tá oferecendo pra gente uma linha de DNB, que tá muito bom. A gente tem 2 linhas acima do que a gente projetou como justo. A gente tem a possibilidade de pegar o empate anula aposta do Hoffenheim aqui no mod de 1,95. Então para mim é obrigatório esse Hoffenheim Handicap 00 aqui. Vou pegar com uma unidade. No mercado de canto, eu também gosto daquele cenário. Canto limite no final do primeiro tempo e mais de 1,5 cantos a partir de 70 minutos. Próximo jogo, Stuttgart versus Dortmund. O Stuttgart está em 3º lugar com 21 pontos e o Dortmund em 4º lugar com 21 pontos também. No retrospecto dos times, a gente vê que o Stuttgart vem de 2 derrotas, perdeu para o Heidenheim, perdeu para o Hoffenheim e o Dortmund vem de derrota aqui, 4-0 sobre o Bayern de Munique. O Dortmund tem 6 vitórias no campeonato, 3 empates e 1 derrota. A média de gols aqui, a gente vê que os dois ataques marcam bastante gols e as defesas têm a média de gols sofridos bem parecido. Quando a gente joga casa e fora, o Stuttgart tem 3 vitórias, 1 derrota e o Dortmund 2 vitórias, 2 empates. A média de gols das equipes aqui continua os dois ataques fazendo bastante gols e a defesa do Stuttgart melhora um pouco aqui, fica com a média de 1 sofrido. Na minha precificação, a linha justa desse jogo aqui é Handicap 00, jogo equilibrado. A Betano tá oferecendo justamente essa linha pra gente aqui de Handicap 00. Então não faço nada, vou levar pro live, vou tentar buscar algo com um empate a favor para qualquer um dos dois times. Além disso, gosto aqui no mercado de escanteio de 2 cenários. Aquele cenário de canto limite no final do primeiro tempo e mais de 1,5 cantos a partir de 70 minutos. E também gosto dos cantos 10 minutos aqui, ó, pro Dortmund marcar cantos nos 10 primeiros minutos. Tem uma média de 1 sofrido aqui e o Stuttgart toma até com uma quantidade legal também. Então a gente vem aqui no mercado de cantos, Dortmund para marcar canto nos primeiros 10 minutos, mais de 0,5 e mais de 1,5. Então, mais de um canto nos primeiros 10 minutos, vamos aqui com 0,75 unidades e mais de 2 cantos, vamos aqui com 0,25 unidades. Odd de 2,27 e odd de 6,10, tá feita a operação. Próximo jogo, Darmstadt contra Mainz, 2 times lá da parte de baixo da tabela. O Darmstadt em 15º lugar com 7 pontos e o Mainz 17º com 6 pontos. Que pra mim também é um jogo equilibrado, um jogo de linha justa de handicap 0-0. Quando a gente pega o retrospecto do aqui, a gente vê que o Darmstadt tem 2 vitórias até agora no campeonato e o Mainz tem 1 vitória até agora no campeonato, 3 empates. A média de gols das equipes aqui é bem parecido, as duas defesas tomam muitos gols, mais de 2 gols por partida aí. Quando joga casa e fora, a gente vê que o Darmstadt tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate e o Mainz 3 derrotas e 2 empates. Na média de gols das equipes,
equipes, as duas defesas continuam sofrendo bastante gols. O que muda aqui é que o ataque do Darmstadt melhora bem, vai para uma média de 2 gols marcados por partida aí. Então, novamente, com isso pra mim é um jogo equilibrado, linha justa de handicap 0,0. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de mais 0,25, menos 0,25. Então, tá muito bom isso daqui, o que tá possibilitando pra gente até pegar o dupla chance do Darmstadt aqui, ó, com odd de 1,70. É um time que sofre mais gols, mas também faz mais gols, vai estar jogando em casa. Então a gente com esse empate a nosso favor, pra mim fica muito bom. Vou pegar aqui com uma unidade nessa odd de 1,70, Darmstadt dupla chance, handicap mais 0,5. Eu pensei duas vezes antes de fazer essa entrada aqui, porque o Darmstadt vai ter 3 desfalques, tem 3 jogadores suspensos aí, 2 defensor e um meio campo. Mas pra mim a linha já tá boa, já tá 2 linhas acima do que a gente projetou como justo, e eu não quis esperar e levar pro live e correr o risco de fora. Justamente porque quando a gente vem ver aqui a média de gols das equipes, a gente vê que o Darmstadt faz bastante gols aqui no início da partida e o mais sofre bastante gols nesse início também. Então não quis correr o risco de levar pro live e ficar de fora da operação, já fiz agora. Último jogo do campeonato alemão, Bochum versus Colônia, aqui também é 2 times lá da parte de baixo da tabela, Bochum em 14º com 8 pontos, Colônia em 18º com 5 pontos. Eu não tenho nada de aposta aqui para esse jogo, nem pré-live, nem cenário para levar pro live, simplesmente vou pular, para mim tá tudo muito justo, muito ruim, segue o jogo. Vamos lá pro Brasileirão Série A agora, primeiro jogo, Curitiba versus Cruzeiro. Esse jogo aqui é briga lá na parte de baixo da tabela, né? O Curitiba praticamente rebaixado, mas ainda tem uma esperançazinha ali, e o Cruzeiro aqui em 17º lugar, primeiro da zona de rebaixamento com 37 pontos, mas o time tem jogo a menos. Então aqui pra mim é um jogo equilibrado também, linha justa de handicap 0,0. A race dos times, a gente vê que o Curitiba vem de vitória, ganhou de 3-0 sobre o América, o que essa vitória aqui automaticamente já concretizou o rebaixamento do América. O time infelizmente tá lá na Série B pro ano que vem, e o Cruzeiro vem de 2 derrotas aqui, perdeu pro Internacional, perdeu pro São Paulo. Jogando casa e fora não muda muita coisa, o Cruzeiro fica um pouco melhor, justamente porque o time quando tá jogando como visitante não precisa propor ali o jogo, jogar ali mais no contra-ataque, mais reativo, então o time se dá melhor nesse cenário. E pra mim é um jogo equilibrado, linha justa de handicap 0,0, são duas equipes aí que tem as suas dificuldades, o Cruzeiro com muita dificuldade em fazer gol, a defesa toma poucos gols também, o Curitiba por outro lado toma bastante gols. A Betano tá oferecendo aqui pra gente a linha de mais 0,25, o que tá bom pra gente pegar aqui pro lado do Curitiba, mas eu vou segurar um pouco, vou levar pro live, vou ver como que se comporta esses dois times. Enfim, eu vou chorar um pouco a odd desse Curitiba dupla aqui. Vou levar pro live, vou tentar pegar ali com odd de 1,90, odd de 2 se possível. E aí no live também a gente firma, o time vai estar jogando bem, ou se o Cruzeiro vai estar conseguindo se pôr ali, vai estar oferecendo perigo, e aí a gente vê se faz a operação mesmo. No mercado de escanteios, eu também gosto do cenário de canto limite no final do primeiro tempo e mais de 1,5 cantos a partir dos 70 minutos. Próximo jogo aqui é um clássico Fla-Flu, Flamengo versus Fluminense. O Flamengo entrou aqui na briga pelo título, 5º lugar, 56 pontos, 3 pontos atrás do líder, e o Fluminense em 8º lugar aqui, cumprindo tabela já pensando lá no ano que vem, está só curtindo aí o título da Libertadores. E assim, um parêntese aqui, que loucura é esse campeonato brasileiro que a gente tá testemunhando aqui, vai entrar pra história. O mole que o Botafogo deu, não tá escrito, pra mim isso daqui foi pior que o Arsenal ainda, foi mais bizarro do que o Arsenal entregar aquele título. Então assim, tá tudo muito embolado aqui na briga pelo título, isso daqui vai se estender até a última rodada do brasileiro, com certeza. Acredito que ninguém vai disparar mais, vai ficar nesse ponto a ponto aqui até o final, vai ser no detalhe mesmo que vai sair esse campeão. Que campeonato é esse que a gente tá presenciando? Histórico. Então vamos lá, Flamengo vem de 2 vitórias seguidas aqui já, ganhou do Palmeiras, ganhou do Fortaleza, essas 2 vitórias colocou o time ali na briga pelo título, vai com sangue no olho, vai atrás. E o Fluminense tá só pensando no ano que vem, tá de férias, não tem mais nada pra fazer aqui no campeonato. É óbvio que ninguém quer ficar perdendo, o jogador que vai entrar ali, que não é titular absoluto, vai dar gás, vai dar raça pra mostrar serviço, mas não tem jeito, o time cai bastante a qualidade com tudo isso. Então aqui é aquela, é um clássico 50-50, seria a linha justa de handicap 0,0. Só que com todo esse cenário que eu coloquei antes, vou colocar aqui a linha justa de ML pro Flamengo para vencer a partida. A Betano tá oferecendo aqui pra gente a linha de menos 0,75, que tá esticado, não gosto, então eu vou levar pro live e vou tentar pegar esse Flamengo menos 0,25 aqui, ó, com odd de 1,80 pra cima. A gente já tem odd de 1,65, então a gente espera valorizar um pouco mais, e aí vai dar tempo da gente confirmar todo esse cenário também. O Flamengo vai estar melhor no jogo, se o Fluminense vai estar ali só cumprindo tabela mesmo. No mercado de escanteios, também gosto do cenário de canto limite no final do primeiro tempo e mais de 1,5 cantos a partir dos 70 minutos. Próximo jogo, Palmeiras versus Internacional. Palmeiras aqui em 3º lugar, colado na briga pelo título. Internacional em 12º, aonde tem uma pequena chance ali
ali de ser rebaixado ainda, mas o time precisa de poucos pontos aqui para se livrar de vez desse incômodo aqui. Eu não vou ter nada de aposta para esse jogo aqui, nada pré-live, nenhum cenário para levar pro live também. A linha justa para mim seria Palmeiras menos 0,75. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de menos 1, que para mim tá esticado, mas eu também não fico confortável de pegar esse mais 1 aqui pro lado do Internacional. Palmeiras tá vindo aí de um viés de melhora muito bom, o time tá embalado, perdeu a última pro Flamengo, vacilou, perdeu a chance de tirar o Flamengo aí pela briga do título, mas o time ainda vem muito bem aí, vem embalado. Então vou preferir ficar de fora, não vou levar nenhum cenário pro ao vivo também. Palmeiras ainda tem um desfalque muito importante do Gomes, seu zagueiro, foi expulso no último jogo. Então simplesmente vou pular esse jogo, vamos pro próximo. Lá na Série B agora, reta final de campeonato, faltando 3 rodadas, Ituano versus Sampaio Corrêa, uma briga aqui de rebaixamento, Ituano em 15º com 37 pontos, Sampaio Corrêa em 16º com 36 pontos. Aqui também eu não vou ter nada de aposta pra esse jogo, nem pré, nem cenário pro ao vivo. O Ituano muito ruim, 10 jogos aqui sem vitória já, muita dificuldade de marcar gol. O Sampaio vem de 3 derrotas seguidas também, 2 vitórias só nas últimas 10 partidas. E além disso, o time vai ter muito, mas muito desfalque pra esse jogo. Então assim, aqui seria uma linha justa de handicap 0-0, jogo equilibrado. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de Ituano pra vencer, que daria total valor pro lado do Sampaio. Mas o Sampaio, igual eu falei, tem muito desfalque. Então não tem como pegar esse dupla chance aqui do Sampaio, sendo que o time vai todo mexido, todo modificado. Prefiro ficar de fora, não faço nada. Próximo jogo aqui, Avaí versus CRB. Aqui é um jogo estranho, porque o CRB cumpre tabela, não faz mais nada no campeonato. E o Avaí tá praticamente cumprindo tabela também. Tem uma leve chance aqui de ser rebaixado, mas só precisa de poucos pontos aqui. Pode só empatar seus jogos em casa agora, que já se livra do rebaixamento. Então assim, é um jogo estranho de duas equipes praticamente só tá pensando aí no ano que vem. Aqui pra mim seria uma linha justa de Avaí menos 0,25. O Avaí vem no retrospecto muito melhor aqui, 6 jogos seguidos sem derrota. E o CRB bem parecido aqui também, 3 derrotas nos últimos 10. Só que quando joga casa e fora, o Avaí mantém o seu padrão e o CRB cai muito a qualidade como visitante. Então linha justa Avaí menos 0,25. Aqui na Betano a gente tá justamente com essa linha. Então não faço nada, sem aposta pré pra esse jogo aqui, também não vou levar nenhum cenário pro live, simplesmente vou pular o jogo. Próximo jogo, Chapecoense versus Botafogo de São Paulo. Chapecoense lutando aqui pelo rebaixamento, 18º lugar, e o Botafogo só cumprindo tabela. Pra esse jogo aqui também, não faço nada, as linhas estão tudo muito ruim, muito esticada, tá horrível. Vamos aqui, ó, a Chapecoense tá com a linha de menos 0,75, que é muito esticado, muito horrível, pra um time lá na parte de baixo da tabela que tem bastante dificuldade de fazer gols. Quando a gente pega a média aqui da Chapecoense, a gente vê que o time tem uma média de 0,7 gols feitos por partida. Não tem como você dar a linha esticada dessa de menos 0,75 para uma equipe que não faz nenhum gol por partida de média. Então tá muito esticado, muito ruim, o que daria o valor pro lado do Botafogo, mas o time só tá cumprindo tabela, tá pensando no ano que vem. Então não faço nada, simplesmente pulo esse jogo também. Último jogo do dia aqui, Tombense versus Ponte Preta. Esse jogo sim, vale a pena ficar de olho. Briga direta aqui pelo rebaixamento. Tombense, 14º lugar, 37 pontos. Ponte Preta, o primeiro time aqui da zona de rebaixamento, 17º com 35 pontos. Na race dos times, a Tombense vem de um momento muito bom, só 2 derrotas nos últimos 10 jogos e vem de 3 vitórias seguidas aqui. E a Ponte Preta vem nessa feiura aqui dos últimos 10 jogos, nenhuma vitória e nos últimos 4 aqui não marcou gol também. Quando joga casa e fora, a Tombense só tem uma derrota nos últimos 10 e a Ponte Preta uma vitória nos últimos 10 e segue na sua dificuldade de fazer gols. A média de gols das equipes, a gente vê justamente isso, 0,7 feito para Ponte Preta. A Betano tá oferecendo justamente essa linha pra gente, Tombense menos 0,5, no odd de 1,85. Então, tá na linha justa, vou levar pro live pra pegar esse Tombense menos 0,25 aqui, no odd de 1,80. A gente espera ali, com 20 minutos de jogo, mais ou menos, já deve bater a odd, a gente confirma no live. Se a Tombense realmente vai estar melhor na partida, a Ponte Preta vai estar ali, com a sua idade de criação, de fazer gols. Bateu a odd, a gente faz a operação. Fechou? Então é isso, encerramos os jogos aqui desse sabadão, grade bastante cheia aqui, muita coisa pra gente levar pro live, ver se vai dar linha, ver se vai dar odd, ver se vai se confirmar o cenário e fazer a operação. Então, confere aí se você tá lá no nosso canal do Telegram. Se você não tiver inscrito no canal do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá, é 100% gratuito. Todos esses cenários do ao vivo, todas as apostas feitas no ao vivo, a gente informa lá no canal do Telegram. Então, pega o link aí na descrição, entra lá para você não perder nenhuma entrada, nenhuma oportunidade. Então, vamos lá agora com os bilhetes prontos. Separei aqui 5 bilhetes pra gente. A gente tá numa sequência de acerto muito boa aí com os nossos bilhetes.
bilhetes. Então vamos lá com o primeiro bilhete aqui. Então lá na Premier League, lá no campeonato inglês, uma tripla aqui pra gente. No jogo do Crystal Palace versus Everton, under 3.5 gols para ter menos de 4 gols na partida. Bournemouth versus Newcastle, over 1.5 gols para ter mais de 2 gols na partida. E Arsenal versus Burnley, over 1.5 gols do jogo para ter mais de 2 gols na partida. Vamos aqui com meia unidade na odd de 1,79, tá feito. Próximo bilhete, lá no campeonato alemão, uma dupla aqui de ambas marcam. Augsburg versus Hoffenheim, ambas marcam sim. Darmstadt versus Mainz, ambas marcam sim. Odd de 2,22, vamos aqui com meia unidade, tá feito aqui. Próximo bilhete, ainda lá no campeonato alemão, separei uma quádrupla aqui de over goals, over 2.5 gols. No jogo do Bayern de Munique versus Heidenheim, no jogo do Augsburg versus Hoffenheim, jogo do Darmstadt versus Mainz, jogo do Stuttgart versus Dortmund. 2.5 gols da partida em todos esses jogos, para ter mais de 3 gols na partida em todos esses 4 jogos aqui. Odd de 4,47, vamos aqui com 0,25 unidades nessa, beleza? Agora, lá no Campeonato Brasileiro Série A, Flamengo versus Fluminense, dupla chance do Flamengo, Flamengo ou empate. Palmeiras versus Internacional, under 3.5 gols, para ter menos de 4 gols na partida. Odd de 1,66, vamos aqui com 0.5 unidades, tá feito aqui, odd de 1,66. E último bilhete, lá no Brasileirão Série B, jogo do Ituano versus Sampaio Correia, under 2.5 gols, para ter menos de 3 gols na partida. Avaí versus CRB, under 3.5 gols, para ter menos de 4 gols na partida. Odd de 1,80, vamos aqui com meia unidade, tá feita a operação. Beleza? Então tá aí 5 bilhetes pra gente. Vamos tentar manter essa sequência boa de acerto aí que a gente tá nos bilhetes. Então, de novo, confere aí se você tá inscrito no canal. Se não tiver inscrito, já se inscreve, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sino de notificações aí, dá uma força pra gente continuar crescendo, continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês cada vez mais, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!